seja muito bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula nós vamos continuar falando sobre HTML e CSS. Bem, nessa aula nós vamos falar sobre o seletor universal. E o que é o seletor universal, tá bom? O seletor universal, gente, ele é representado pelo asterisco, tá? E a gente usa ele para selecionar todos os elementos em um documento HTML. Então, o seletor universal, ele é útil quando a gente quer aplicar, tá? Estilos globais ou resetar margens e fazer, sei lá, preenchimentos padrões nos navegadores, tá? Bem, para que a gente possa entender realmente, vamos para a prática, tá? Bem, aqui dentro da nossa pasta seletores, eu criei aqui uma pasta seletor universal e eu criei aqui o nosso arquivo index.html, tá? Então, se a gente for aqui na nossa pasta, tá? Então, a gente pode ver que nós temos todas aqui as nossas aulas. Eu criei uma pasta chamada aula CSS, tá? A nossa primeira aula de CSS foi Align CSS e logo depois veio seletores, tá? E como a gente vai estar tendo mais de uma aula de seletores, eu criei uma pasta só para colocar as aulas de seletores, tá? Então, na primeira aula nós vimos sobre o tipo de tag, tá? O seletor tipo de tag. Depois, o seletor de classe, tá? Hoje, mais cedo, né, vocês aprenderam e viram o seletor de ID. Agora nós vamos aprender o seletor universal. E como nós podemos ver aqui, nós temos aqui a nossa página inicial, tá? Então, eu vou dar 2 cliques aqui, para ver que ele abriu aqui. Bem, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou apertar Ctrl, ponto e vírgula, e ele vai me trazer a estrutura de comentário em HTML. E eu vou colocar aqui a nossa sintaxe, tá? Porque eu acredito que nós tendo a sintaxe gravada, a gente pode, quando a gente esquecer, a gente vem nele, só de bater o olho, a gente já sabe qual é a sintaxe para o seletor universal, tá? Então, seguindo a mesma regra, tá? Desde a tag até aqui eu estou trazendo a sintaxe, tá? Então, bora lá. Então, a gente vai ver o quê? Seletor universal. E eu falei que o seletor universal, ele seleciona o quê? Todos os elementos da página. Aí é a sintaxe dele, tá? Vamos colocar aqui. É um asterisco, que eu falei, né, que ele é representado pelo asterisco. E aí, os demais, a gente já sabe de qual é sorteado. Que a gente tem que ter propriedade e o seu valor, tá? Bem, então, bora para a aula de hoje, né? Vamos colocar isso em prática. Bem, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou trazer a estrutura básica de uma página web, que a gente aprendeu na nossa primeira aula, tá? Então, se eu apertar o Shift, ponto de afirmação, eu tenho aqui a estrutura básica de uma página web. Vou apertar Enter e ele vai trazer para mim essa estrutura, tá? Lembrando, gente, que na aula de estrutura básica da página web, eu passei por cada linha, por cada tag, tá? Eu expliquei cada coisinha dessa e também falei o que vai na cabeça, tá? No cabeçalho de uma estrutura web e o que vai no corpo de uma página web, tá? Também eu dei dica de exceções, para quê? Para facilitar o nosso dia a dia, né? Não é legal você apertar o Shift, ponto de afirmação e ter a estrutura básica, trago para você? É muito bom. Por quê? Porque já ganhamos tempo, mas já temos que digitar tudo isso e era legal, não é verdade? Então isso facilita. Então eu dei algumas dicas lá para vocês. Bem, dito isso, bora lá. Eu vou somente mudar aqui algumas coisas. Vou colocar aqui PTBR, tá? Então, quem assistiu a aula sabe que nós estamos iniciando, tá, o nosso documento HTML. Estamos definindo o quê? O idioma como português do Brasil, tá? Vai ajudar na acessibilidade da nossa página. Então, um leitor de tela da nossa página web, ele vai entender que a nossa página está em quê? Português do Brasil, tá? Vou também mudar aqui o título. O título vai ser seletor universal. Bem, vou rodar aqui, fazendo que temos aqui o título, seletor universal, porque o corpo da estrutura básica da nossa página web não tem nada, tá? Mas já vamos mudar isso. Bem, vamos lá. Eu vou estar utilizando a estilização, né? O CS, utilizando o quê? O internal CSS. A gente aprendeu o Align e aprendemos o internal, né? Bem, o Align, como a gente já viu, a gente atribui, né, estiliza ele dentro de uma tag. Já no internal, não. A gente cria aqui a gente chama a tag style,
tá? E aqui a gente define o nosso estilo, tá? Bem, fazer. Primeiro eu vou colocar aqui os elementos que vai estar da minha página web. Tá bom, vou colocar aqui um H1 e eu vou dizer que ele é o título principal. Tá? A gente já aprendeu sobre H1, H2, H3, que são cabeçalhos, tá? O H1 realmente ele é o título principal. Se eu rodar, ele está aqui. Bem, eu vou colocar aqui um parágrafo, tá? Eu vou dizer que este é um parágrafo. Eu vou criar outro parágrafo, tá? Eu vou dizer que este parágrafo está destacado. No momento, não está, porque eu não estou aplicando nenhuma estilização em nenhum deles, tá? Eu já estou criando eles aqui, tá? Então, eu vou dizer que essa div também está destacada. E eu vou criar aqui outro parágrafo, basicamente o que nós vimos na aula hoje mais cedo, tá? Então, quem fez a aula mais cedo, de copiar e colar isso aqui, tá? Para ganhar tempo e não ter que digitar. Eu estou digitando, né? Porque quanto mais a gente praticar, gente, é melhor, tá? Bem, então, bora lá. Vamos começar pelo que a gente já aprendeu, tá? Então, nós vamos começar pelo... Opa, vou criar aqui comentário. Seletor de tag, tá? Que a gente sabe que o seletor de tag, ele utiliza todos os elementos daquela página, da página, tá? Então, eu vou colocar aqui o H1, só para modificar, tá? Hoje mais cedo a gente viu o P, né? E agora eu vou mudar a tag, só para colocar na cabeça de vocês, não é a tag P, tá? É qualquer tag. Então, qualquer tag que eu colocar aqui, ele vai aplicar o estilo para todos os elementos daquela tag, tá? Então, se eu tiver 30H1, ele vai modificar os 30H1, tá? E os demais que vier. Então, eu vou dizer que o H1, que todos os H1, é isso que eu estou dizendo para ele, tá? Quando eu crio um seletor de tag, tá? Eu estou dizendo para ele que ele vai estilizar todos os elementos H1 da minha página. E eu vou falar para ele que eu quero que a cor do texto dele, color, seja azul, tá? Eu estou definindo a cor azul. E eu vou dizer que o tamanho, fonte, size, o tamanho da fonte desse texto, tá? Desse H1 meu, vai ser de 24 pixels, tá? Agora, se eu rodar, veja só, ele tá com tamanho de 24 pixels, a fonte dele, e ele tá com a cor azul, porque foi isso que eu defini. Se eu criar outro H1, tá? Sou o outro H1. Ele vai receber o mesmo estilo. Por quê? Porque eu estou criando um seletor de tag. Então, esse seletor de tag, ele aplica todos os elementos H1 da minha página, tá bom? Bem, acredito, gente, que até o final de todas as aulas de seletores, isso vai estar mais do que gravado na cabeça de vocês, tá? Bem, bora lá, vamos criar o nosso seletor de classe, tá? De classe. Então, seletor de classe. O seletor de classe é o que, gente? Ele aplica os estilos a qualquer elemento que tenha o quê? Essa classe, que chame essa classe. Então, todos os elementos que chamar essa classe, ele vai aplicar este estilo. Então, eu vou dizer, eu defino uma classe que é ponto, e aí eu dou nome para ela. Eu vou dar o nome de destaque. E aí, a mesma coisa que a gente já vem vendo, tá? Eu vou colocar uma cor de fundo amarelo. Eu vou colocar a fonte do texto, tá? Em negrito. É isso que eu vou fazer. E agora eu tenho que chamar ela. Como é que eu chamo ela, tá? Eu chamo o atributo class. E aí eu chamo o nome dela. Qual é o nome da minha classe? Destaque. Então eu venho aqui e chamo ela destaque, tá? Então a gente pode ver que o nosso parágrafo ele está com fundo amarelo
e com a fonte da letra em negrita. E aí eu posso fazer a mesma coisa para a div. Posso chamar ela aqui, Class, e passar aqui o destaque. E veja que ambos estão estilizados, tá bom? Então, até aqui, tudo bem, estamos entendidos, não é verdade? Vamos criar o seletor de ID, que foi o que nós aprendemos hoje mais cedo, tá? O seletor de ID, eu falei o quê? Que ele aplica estilo ao elemento que tem o ID, tá? Então, como é que a gente faz isso? A gente vem aqui, chama o jogo da velha, tá? E aí eu dou o nome para ele, vou chamar de da fé. E aí eu vou dizer que a cor dele vai ser cinza, igual falei hoje mais cedo, tá? O font size vai ser de 12 pixels, vou deixar ele pequena a letra, e vou deixar ele no meio, centralizado no meio, tá? Então, text align center. E aí eu só tenho que chamar ele. Como é que eu chamo ele? Chamando o atributo ID. Então veja que é intuitivo, gente. Se é para classe, chamo class. Se é por do ID, eu chamo ID e eu atribuo ele. Como é que eu atribuo? Usando o nome dele, rodapé. E aí, agora sim, vai estar estilizado. Então ele está recebendo esse estilo do meu parágrafo, onde eu estou chamando, onde eu tenho o atributo ID, que estou passando aqui o meu ID, o meu seletor de ID, que é o rodapé. Então, a letra do texto está cinza, o font size dele é de 12 pixels e ele está o quê? Centralizado. Bem, agora vamos para a aula de hoje. A aula de hoje a gente está aprendendo sobre seletor universal, tá? Então, eu também vou criar aqui um comentário e eu vou colocar ele aqui, seletor universal, tá? Bem, o seletor universal, como é que a gente faz? Aí, vamos lá, gente, sempre a dica. Vai lá na colinha, você ainda não sabe, você está aprendendo. Então, você sabe que tem o quê? Um asterisco. Então, bora lá. O asterisco, no instante, você já tem na sua cabeça. É o quê? A propriedade e o seu valor. O que eu quero fazer? Eu que estou criando aqui um seletor universal, tá? E o seletor universal, eu falei o quê? Que ele aplica as regras todos os elementos da página, tá? Então, todos os elementos da página vai receber o que eu colocar aqui. Então, eu vou dizer para ele, a primeira coisa que eu vou dizer para ele é que eu quero remover margem padrão de todos os meus elementos. Quer dizer, ninguém vai ter margem. Primeira coisa, antes de eu fazer isso, vou criar aqui uma borda de um pixel solid. Vou colocar vermelho, tá? Veja só. Eu estou colocando uma borda em todos os meus elementos. Vocês agora dá para enxergar que o seletor universal ele aplica as regras a todos os elementos, a todos, gente. Quando eu falar todos, é a todos os elementos da nossa página. Todos os elementos que nós temos aqui no corpo da nossa página, ele está sendo aplicado essa borda aqui, ó, de um pixel solid red. Então, vê que todos eles estão sendo aplicados. Eu vou dar aqui um ponto mais, só para crescer isso aqui e a gente poder enxergar melhor, tá? Então, ele está aplicando essa borda a todo, tanto no body, tá? Que isso aqui também é um elemento, tá? É uma tag. Então, ele está aplicando a todos eles, tá? Então, nós temos aqui o corpo da nossa página web. E nós temos aqui o H1. Nós temos o parágrafo. Nós temos aqui outro parágrafo. Nós temos uma div, tá? E nós temos aqui outro parágrafo. Então, todos eles estão recebendo essa borda. Bem, bora continuar. Agora, eu vou colocar aqui uma margem. Opa, margem. Margem. E eu quero o quê? Eu quero remover a margem padrão de todos os elementos. Eu quero tirar a margem de todos esses elementos, tá? O corpo da minha página web, o H1, o parágrafo, enfim, a div, todos eles têm uma margem. Então, eu vou colocar aqui zero. Vou colocar zero quer dizer que eu estou removendo a margem padrão de todos os meus elementos. E veja só, colocar as margens. Cadê as margens? Foi embora a margem, tá? O que eu vou fazer? Eu vou também tirar o pad, tá? O espaçamento, eu quero remover o enchimento interno, padrão de todos os meus elementos, que eu vou colocar aqui zero, tá? Opa. O que eu vou fazer também? Eu vou colocar aqui um box size, e vou colocar
body models, tá? O que isso aqui faz, Jéssica? Ele faz com que a largura e a altura dos elementos, ele inclua as bordas, tá? E preenchimento, evitando cálculos manuais. É isso que eu estou falando para ele, tá? Pronto. Agora eu vou tirar isso daqui, porque agora vocês já estão visualizando, já conseguem enxergar, tá? Ou melhor, eu vou deixar isso aqui e vou só tirar a margem, vou deixar só o pé de zero, tá? Vou tirar isso aqui, vou deixar aqui assim para vocês verem que está a margem. E aí, quando eu vier aqui, vou deixar isso aqui logo, para não ter trabalho, vou colocar aqui a margem, tá? Vou deixar aqui a borda, que eu acho que fica legal aqui para vocês visualizar, tá? Então, vou voltar aqui para o tamanho normal da nossa aplicação. E isso, gente, é o seletor universal, tá? Ele aplica regra a todos os elementos da página. Bem, bora lá, tá? Jéssica, é a diferença entre o seletor de tag, de class, ID e universal? Eu acredito que agora vocês já estejam já tendo uma visão bem mais clara, né? O seletor, gente, de tag, tá? Ele usa a sintaxe de uma tag, tá? Então você vai ter lá o elemento da sua tag. Essa sua tag que você está utilizando, ele vai selecionar todos os elementos daquela tag, tá? E ele vai aplicar o estilo. Então, ele seleciona todos os elementos de um tipo específico, tá? Por exemplo, de todos os parágrafos, e ele aplica o estilo que você definiu ali. Já o da class, né, da classe, ele é diferente. Ele vai selecionar todos os elementos que possuírem aquela classe que for chamada, tá? Que estiver chamando aquela classe. O do ID, ele seleciona um único elemento com um ID específico. Então, ele deve ser único, né? Eu já bati bem nessa tecla hoje, que o ID, ele deve ser único no documento, tá? E agora a gente vê o seletor universal, que é definido pelo asterisco, tá? Então, ele vai selecionar todos os elementos do documento, tá? Então, é isso que ele faz. E aí, gente, a gente tem que entender que isso tem um impacto no desempenho, tá bom? Então, o seletor universal, ele pode afetar, tá, o desempenho se a gente usar ele excessivamente, tá? Então, por quê, Jéssica? Porque ele aplica, gente, estilo a todos os elementos da página. O uso dele tem que ser com moderação. Você tem que saber o que realmente você quer fazer. E ele é útil, gente, não deixa de ser útil, tá? Ele é útil para quê? Para fazer o reset de estilo. Então vai ser muito comum você ver aplicações que usam o seletor universal para resetar o quê? As margens, preenchimentos padrões dos navegadores, que vai garantir uma base o quê? Consistente para o design, tá bom? Então, você pode também estar utilizando ele com combinações que se torna muito útil. Como assim, Jéssica? Você pode estar utilizando o seletor universal, gente, para poder estar combinando com outros seletores para criar o quê? Regras mais específicas. Por exemplo, suponhamos que eu tenho uma classe, tá? Uma class, que eu chame ela de container. Então, eu tenho p-container, tá? E aí, eu quero utilizar também o nosso seletor universal. Então, eu vou ter um ponto container, espaço, meu seletor universal, que ele é o quê? Um asterisco. Então, pensa só comigo. Eu tenho lá o ponto container, espaço, asterisco, tá? E eu quero estilizar todos os elementos dentro de um container. Então, ao que chamar o meu container, vai estar estilizando todos os elementos daquela classe ou daquela div, tá? Que tem o que? Um container, tá? Que está chamando a nossa classe container, tá? Então, ele é útil para combinações. Então, eu espero que vocês tenham entendido, tá bom? Muito obrigada, pessoal, e até mais. Tchau, tchau.